Olá, alunos da disciplina de Cálculo 4, bem-vindos. Vamos começar nosso estudo mais sistemático, então. O primeiro conceito que nós vamos estudar é o conceito de sequências numéricas. A palavra numérica aqui está falando em sequência de números. Existem muitos probleminhas lógicos, probleminhas bonitos com sequências de figuras, sequências de outras entidades que não números. E isso dá origem a muita coisa bacana em matemática. Mas nesta disciplina nós vamos focar em sequências numéricas, que é um conceito muito básico que está lá nas origens do cálculo, como eu comentei com vocês na aula passada em que eu fiz essa apresentação da disciplina. E que está muito presente também no nosso dia a dia em sala de aula. Ao longo da disciplina, todo o tempo nós vamos falar em sequências de números. Um exemplo que é muito familiar para nós são as progressões aritméticas, que estão presentes, inclusive nas nossas aulas, no nosso dia a dia, no ensino do ensino fundamental, final do ensino fundamental e ensino médio. Progressão aritmética é aquela sequência em que, para passar de um termo para o seguinte, você sempre soma uma constante que a gente chama de razão. Então, essa sequência 3, 7, 11, 15, 19 é uma progressão aritmética em que o primeiro termo é 3 e a razão é 4. O termo aditivo que nós vamos somando é 4. E uma coisa que nós fazemos cotidianamente quando ensinamos progressões aritméticas é escrever a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral das PAs, né, as progressões aritméticas, é o primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. No nosso exemplo, o primeiro termo é 3, a razão é 4. Fazendo a simplificação, nós obtemos 4n menos 1, com n maior ou igual que 1. Observe que quando eu faço n igual a 1, eu obtenho o número 3. Quando eu faço n igual a 2, eu obtenho o número 7. O n dá a posição do número na sequência. Para n igual a 4, eu estou falando do quarto termo que aparece na sequência. Para n igual a 4, eu tenho 16 menos 1, que é o 15. Então, o número n é a posição do número naquela sequência. Nós também tratamos cotidianamente, né, no ensino médio, de progressões geométricas. A diferença entre a progressão aritmética e a progressão geométrica é que na geométrica, para passar de um termo para o seguinte, você multiplica por uma constante. Ao invés de somar, a progressão geométrica é multiplicativa. Este aqui é um exemplo de uma PG em que o primeiro termo é 3 e a razão é 2. Eu vou multiplicando por 2 para passar para o termo seguinte, e multiplicar por 2 é dobrar, né? Então começa com 3, 6, 12, 24, 48. Também temos no ensino médio a fórmula do termo geral para PG, que é o primeiro termo a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Tanto na PA é n menos 1, quanto na PG é n menos 1. Na PA é multiplicativo, né? A PA ela é aditiva, na fórmula do termo geral tem uma multiplicação. A PG é multiplicativa, na fórmula do termo geral tem uma potência. E aqui então eu tenho a razão elevado a n menos 1. Porque o primeiro termo a gente não multiplica nada, né? Para chegar no quarto termo, eu tenho que multiplicar pela razão 3 vezes. Por isso que tem esse n menos 1. E nesse exemplo, em que o primeiro termo é 3 e a razão é 2, é 3 vezes 2 elevado a n menos 1 para n maior ou igual que 1. Estes dois exemplos também ajudam a gente ter pensar um pouquinho nessa questão do n como o medidor da posição do termo na sequência. E também que nós conseguimos, nos exemplos simples, obter fórmulas representativas do termo geral. A sequência de Fibonacci é uma sequência bem conhecida, né? Os nossos alunos adoram brincar com essa sequência. A sequência começa com 1, 1, depois 2, 3, 5, 8, 13, 21. A gente vai explorar um pouco isso nas atividades paralelas, mas por hoje basta eu dizer que ela apareceu num contexto que era fim de Idade Média, por o Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci, e associado a um probleminha uma charada lógica envolvendo coelhinhos, uma história muito bonitinha. E a grande sacada da sequência de Fibonacci é que cada termo é a soma dos dois anteriores.
E não é fácil expressar uma fórmula geral para o termo, mas no caso dela, a gente usa lei de recorrência. A gente fala que o termo N é a soma dos dois anteriores. É o AN mais 1 mais o AN menos 2. Isto é, cada termo é a soma dos dois anteriores. Uma das razões que a sequência de Fibonacci é muito atraente para todo mundo é porque ela aparece na natureza com muita frequência. E isso é quase que assim, um mistério, né? Uma coisa intrigante. Por que essa sequência aparece na natureza? E tem explicações bastante racionais para isso. Como ela tem essa lei de recorrência, que cada termo é a soma dos dois anteriores, ela acaba aparecendo em situações do mundo real em que um certo evento da natureza ela é cíclico e cada ciclo, cada novo ciclo, depende dos ciclos anteriores. Isso acontece em algumas flores, quando elas vão criando pétalas, a cada ciclo para criar uma nova camada de pétalas, essa depende da distribuição do arranjo das pétalas que já estão na flor. E algumas delas acabam seguindo a sequência de Fibonacci. A estrutura mais básica de algumas flores é que o número de pétalas esteja sempre aqui, porque o número de pétalas depende das sequências anteriores. Textos muito bonitos que explicam isso. É muito bacana a sequência de Fibonacci. E ela também está associada com a razão áurea. Então, é uma coisa que acaba gerando muito interesse para essa sequência. Esses exemplos que eu acabei de mostrar permitem a gente também pensar um pouquinho na definição formal de sequência. Mas, afinal, o que é uma sequência quando nós pensamos de maneira adulta em matemática, quando nós pensamos com aquele olhar que muitas vezes nem é o que a gente leva para a sala de aula, mas é aquele olhar que nós, professores, queremos ter. Aquele olhar de eu quero entender exatamente o que é este conceito. Mesmo que às vezes essas respostas sejam sofisticadas demais para os nossos alunos jovens, para nós, professores, é uma coisa que a gente quer entender o que está acontecendo. Uma sequência numérica pode ser pensada como uma função cujo domínio são os naturais e cujo contradomínio são os reais. Nós estamos falando de sequências numéricas, sequências que envolvem números reais. E essa ideia de que eu indexo, eu sei o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, que dá a posição do termo na sequência, pode ser expressa formalmente como uma função que está definida nos naturais. E aí o valor da função no número 1 é o primeiro termo. O valor da função no número 2 é o segundo termo que eu indico por A índice 1, A índice 2. Então, essa forma de indicar A índice, um número inteiro, que é a posição daquele número na sequência, pode ser formalizada com essa ideia de função cujo domínio é N. Todos os exemplos até agora eu comecei sempre com N igual a 1, e eu gosto de começar com N igual a 1, porque daí fica assim, o N dá exatamente a posição do número na sequência. N igual a 1 é o primeiro termo. N igual a 7, o A índice 7, é o sétimo termo. Há muitos contextos, muitos autores, que preferem começar a sequência com A índice 0. Nada, não há nenhuma dificuldade, não há nenhum erro, não há nenhum problema. Então, muitas vezes a sequência começa com N igual a 0. E aí é uma questão, do ponto de vista formal, só deixar claro se nós vamos considerar o 0 como um número natural ou não, que é o mais comum, né, considerar o 0 como natural. E aí o que se tem que estar atento é que daí o primeiro termo é o A0. O A7 passa a ser o oitavo termo da sequência. Eu dei exemplo de PA, de PG. Vou dar um exemplo interessante da sequência AN igual a seno de N e mostrar como isso é sofisticado. Primeira coisa, bom, seno de N, nós vamos ter uma sequência que, então, por ser seno, eu sei que seno de N é sempre um número menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1. Mas como será que essa sequência se comporta? Ela se comporta de uma maneira muito sofisticada. Então, este é um exemplo que é
para vocês perceberem a complexidade que isso pode ter. Para entender seno de n, eu tenho que entender como é que o n, que é o ângulo, se comporta. O ângulo em radianos, porque em trigonometria, de um momento para frente, a gente sempre faz em radianos, né? Olha que interessante, o 1 radiano, vocês sabem que é 57 graus, está perto aqui dos 60 graus. E o seno de n é esse número aqui. Seno está na vertical. 2 radianos é um pouco menos que 120 graus. Está um pouco para cima do que o 1 radiano. Quando a gente faz na trigonometria o 60 e o 120, π sobre 3 e o 2π sobre 3 estão exatamente na mesma altura. Quando a gente faz o 1 radiano, ele é um pouquinho menor que 60, e o 2 radiano é um pouquinho menor que 120, mas ser menor está para baixo e ser menor aqui está um pouquinho para cima. Então o seno fica um pouquinho para cima, o seno de 2. E continuando, a gente coloca o 3, ele está antes do π, o 4, e a gente vai colocando todos os números n na circunferência e olhando os senos. E acontece aqui um fenômeno muito bonito. Essa sequência de ângulos vai se colocando na circunferência, empacotando toda a circunferência, sem jamais repetir o ângulo e se adensando na circunferência. A palavra técnica em matemática é essa mesmo, é um conjunto denso. E o seno de n, então fica um número que fica ocupando valores entre -1 e 1 e que vai, sobe, desce, depois desce, sobe, desce. O intervalo -1, 1 é ocupado pelo seno de n, n natural, de uma maneira que a gente chama em matemática que o conjunto fica denso e ficam todos esses valores aqui fazendo um sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Na próxima aula eu vou falar de limite de sequência. Essa sequência não tem limite. Ela é uma sequência para que ela fica oscilando de -1 a 1, de -1 a 1 e nunca tem limite. É um exemplo muito bonito. Voltando à ideia de o que é um número real. É difícil responder o que é um número real. Sequências podem ser usadas de duas formas para falar o que é um número real. Pensa no número π, 3,1415926. O π fica determinado se eu der a sequência dos algarismos. Então, se eu dou a sequência dos algarismos, eu dou um número real. Então, nós podemos pensar aqui, o que é um número real? É a sequência dos seus algarismos. E na próxima aula eu vou comentar como que isso, eu posso concluir que isso é uma sequência convergente. Outra maneira de pôr sequência para falar o que é o número π. Isso também aparecerá na próxima aula. O π é o limite dessa sequência, 3, 3,1, 3,14, 3,141 e assim sucessivamente. Então, essas sequências se conectam com as tentativas de dar uma definição rigorosa de o que é um número real, que é uma pergunta muito profunda. Conceitos que nós vamos usar nas aulas seguintes. Sequências crescentes são aquelas que, quando eu passo de um termo para o seguinte, o valor numérico aumenta. Como era para a função crescente? Função crescente era aquela que, quando eu avançava com a variável, ela aumentava de valor. Sequência crescente é a mesma coisa. E a gente pode distinguir crescente de estritamente crescente. Estritamente crescente, o valor seguinte é estritamente maior que o valor anterior. E crescente, o valor seguinte é maior ou igual que o valor anterior, pode ficar igual. E analogamente ao conceito de crescente e estritamente crescente, a gente pode definir decrescente, estritamente decrescente. E é fácil visualizar isso e é fácil observar. Essa sequência aqui, AN, 2n ao quadrado mais n mais 3, ela é crescente. À medida que eu avanço na sequência, os resultados obtidos, os números, os valores numéricos, que são os elementos da sequência, ficam maiores do que os anteriores. E visualmente, isso é o seguinte, posso começar com A0 ou com A1. Eu tenho um valor inicial A0, tenho um valor inicial A0, tenho um valor no A1, no n igual a 1, que tem que ser maior. Eu tenho um valor no 2, tem que ser maior ainda. Tem um valor no 3, tem que ser maior ainda.
a sequência crescente é parecida com a função crescente, só que a função eu tinha um gráfico contínuo e na sequência eu tenho só uma sequência de pontos que não é uma sequência contínua, mas é a mesma ideia, certo? Uma progressão aritmética é crescente só se a razão for positiva, porque se a razão é nula, a sequência fica constante, se a razão é negativa, a sequência decresce, se a razão é positiva, a sequência cresce. A geométrica é crescente se o primeiro termo for positivo e se a razão é maior do que 1. A geométrica tem uma coisa curiosa. Se você fizer razão igual a 1, a sequência não muda. Se você fizer razão igual a 0, ela estabiliza, ela vai para 0 e fica em 0. Se o primeiro termo é negativo e a razão é positiva, mantém tudo negativo. Observe que se eu multiplicar agora por 3 dá menos 6, se eu multiplicar por 3 dá menos 18. Então, se eu tiver uma razão 3, mas o primeiro termo é negativo, não cresce, ela decresce, ela fica maior em módulo, mas está ficando negativa. Se eu tiver uma razão negativa, a PG oscila. Por exemplo, menos 2, agora eu multiplico por menos 3, fica 6, por menos 3, menos 18, por menos 3 vai dar mais 54, e se eu multiplicar por negativo, ela fica oscilante. Quando é que a PG cresce? Quando o primeiro termo é positivo e a razão é maior do que 1. Se eu tenho 2 aqui, multiplico por 3 dá 6, multiplico por 3 dá 18. Então, por ser razão positiva, não oscila, e por ser razão maior do que 1, aumenta o tamanho. E o primeiro termo tem que ser mais, porque senão ela vai crescer em tamanho, mas vai ficar cada vez mais negativa. Uma sequência limitada superiormente, isso também a gente vai usar nas próximas aulas, se existe um número que limita superiormente, se tem um número que é maior do que todos os termos da sequência. E eu posso também definir limitada inferiormente, colocando esse m menor ou igual que os termos da sequência. Visualmente, o que nós estamos falando? Uma sequência limitada superiormente é uma que tem um m que limita superiormente a sequência. Ou seja, todos os meus termos vão ficar para baixo desse valor m. Por mais que a sequência avance, por mais que o n vá para o infinito, todos os termos ficam limitados superiormente. Isso que é uma sequência limitada superiormente. Nós vamos trabalhar com isso nas próximas aulas. Certo? Bom, na aula de hoje nós ficamos por aqui. Nas próximas aulas a gente vai introduzir a ideia de limite e de convergência nesse contexto. Tá ok?